todo mundo. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai começar aqui o mais próximo possível do horário que estava previsto, tá bom? Coloquei para gravar nossa reunião, para quem quiser retomar alguns pontos conseguir acessar, tá? Então, além do material que eu vou disponibilizar aqui no final da nossa reunião, vamos ter também essa gravação. Vou colocar, já de antemão, pessoal, a reunião que teve com os gremistas, é, com o professor Ebert, que foi na semana passada para os vices, né? E aí eu acabei convidando, estendendo o convite também para os professores. A gente vai disponibilizar em breve, tá bom? A gravação para que vocês consigam acessar. Então a gente está num processo aqui de edição, assim que estiver disponível, eu subo no YouTube do Núcleo Pedagógico e compartilho com vocês, tá bom? Bom, pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? O volume tá tranquilo? Tá claro para vocês que eu tô aqui na sala do núcleo, então tem um pouquinho de ruído, eu não sei como tá para vocês. Tá, beleza. Pessoal, eu queria compartilhar um feedback positivo que acabei recebendo pela Seduc, tá? Todo final de mês e final de bimestre, eles estão fazendo um levantamento entre as diretorias de ensino e a gente foi um dos que apresentaram bons resultados, né? Eles categorizam como quantidade de acesso, a média simples de acesso num determinado período, a evolução do mesmo período em comparação ao anterior e a relação do índice de atividades. E São Bernardo, na relação do índice de atividades no terceiro bimestre em comparação com o segundo, a gente teve uma evolução de 18% e tivemos um índice de 17 atividades semanais por estudante. Fomos, acho que, a terceira diretoria com melhor índice dentro do grupo 3. O que é o grupo 3? Este ano, a equipe de plataformas separou as diretorias em 3 grupos, de acordo com o número de matrículas. Então, se eu não me engano, até 20 mil matrículas é o grupo 1, isso na diretoria como um todo. De 20 a 45, o grupo 2, e a partir de 45 mil matrículas, o grupo 3. Nós fazemos parte do grupo 3, então somos, vamos dizer assim, uma diretoria de tamanho bem grande. E aí, entre essas diretorias, nós fomos a terceira diretoria que teve o índice maior de atividades. Isso em comparação com o terceiro bimestre e no terceiro bimestre como um todo. E no mês de setembro, eles também fizeram essa métrica e a gente teve um índice de 22 atividades semanais por estudante. Nós fomos um dos que mais realizaram, aí, entre todas as diretorias, as atividades dentro deste período, e tivemos uma evolução de 64% em comparação com o mês de agosto. Então, quero parabenizar todos vocês, coordenadores, professores, os estudantes, e tudo isso é uma conquista coletiva, né? A gente ainda tem bastante para crescer, a gente tem bastante potencial, mas eu queria compartilhar com vocês, transmitir os parabéns que acabei recebendo por vocês e agora transmito para vocês. Tudo isso é fruto do trabalho de todos nós. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Tranquilos? Tá. A gente vai fazer aqui um momento um pouquinho diferente que a gente estava, que a gente costuma fazer nas nossas reuniões. É, Nós vamos ter no mês que vem somente mais um encontro de reunião online do Me Salva, né? Que eu vou deixar isso para o final da nossa conversa, mas só lá no dia 22. E a partir da semana que vem, a gente vai entrar numa rotina bem delicada de provão, de Saresp, de modo geral, prova ouro, feriado e mais um monte de outras coisas. Então, a gente vai diminuir um pouquinho a relação dos encontros semanais do Me Salva. Mas eu queria que a gente interagisse um pouco mais. E aí, como que vai funcionar? Eu vou dividir vocês em algumas turmas.
E tudo aqui, vocês não vão precisar sair de lugar nenhum, tá? E aí eu queria que vocês, nós vamos ter de 7 a 10 minutos, tá? Vocês conversassem entre vocês como vocês têm engajado os estudantes para o Provão Paulista e para o SARES, para a Prova Ouro. O que vocês têm feito? O que a coordenação, os professores, os grêmios estudantis, como que tem sido esse engajamento? Se vocês fizeram uma ação, uma palestra, estão passando na sala, e trocar entre vocês, tá? E também como que tem acontecido na escola de vocês a escolha de cursos. Então, dentro desse processo, eu não entrei hoje ainda, mas ontem nós estávamos com um pouco mais de 50% dos estudantes que conseguiram fazer a escolha. Estamos num ritmo bom. Mas como que vocês têm feito isso? É um momento de troca, tá? Depois desse período, vai todo mundo voltar automaticamente aqui para essa sala maior, onde estamos todos, e a partir disso a gente vai conversar um pouquinho o que ficou nesses grupos, tá? Então vai aparecer para vocês daqui a pouquinho uma mensagem falando que vocês vão ser direcionados para uma sala, tá? Aí vocês aceitam e aí vocês podem começar a conversa. E automaticamente, quando determinar o período final, a gente volta para cá. Tudo bem? Oi, Oi, Lucas. Oi, eu acho que eu interrompi de modo muito abrupto, né? A conversa de vocês. Sim. Peço desculpa, mas é que é uma questão da própria ferramenta, tá? É o tempo, entendo. Bom, pessoal, eu não consegui passar em todas as salas, foram 10 salas, eu passei até a sala 6, né? Peço desculpas para quem estava na sala 7, 8, 9 e 10, né? Mas acabei me envolvendo bastante aí em algumas conversas e aí eu tive que ficar me controlando para não ficar mais tempo do que deveria, né? Porque era um momento de vocês. Bom dia, bom dia. Pessoal, nas que eu entrei, tiveram algumas falas bem legais, né? E aí eu queria que aí as pessoas que estavam nas salas, e aí também quem se sentir mais à vontade, fizesse um resuminho do que vocês conversaram, né? O que a percepção de vocês, não necessariamente o que vocês de fato estão fazendo na escola, mas como que foi esse momento de conversa, esse momento de troca, né? Tem uns comentários bem legais do Clésio, que é lá do Amadeu, também do Fausto, teve também do Baeta, né? Que foram alguns que eu vi, e aí? Bom dia a todos, né, mais uma vez. Bem, lá no Amadeu, o que nós comentamos agora, nessa parte final agora, de preparação, principalmente quanto à logística. Aonde você vai escolher essa vaga? Porque o ano passado teve várias situações onde os alunos conseguiam a vaga, só que tinham escolhido em cidades do interior que muitas vezes eles não teriam condições de ir. Né? E, por incrível que pareça, teve alguns casos de pessoas que escolheram, por exemplo, a vaga, mas nem se, vamos dizer assim, prestaram atenção, onde que é essa vaga? Aí estava lá, Ribeirão Preto. Teve um que estava em São Carlos e não teria condição nenhuma de fazer esse curso lá. Então, teve um trabalho desde o segundo bimestre, quanto às universidades, aos diversos cursos, avaliação dos cursos, mas agora foi mais a logística e um detalhe agora nesses últimos dias. Grande parte dos alunos, a ansiedade disparou, né? E agora talvez o cuidado maior fazer com que eles não tenham essa ansiedade tão alta, porque isso é comprovado que, de repente, nesses dias finais, perto da prova, pode prejudicar muito, muito mesmo. É aquele nervoso que a gente fala assim, pô, sabia tudo, chegou na hora, esqueci. Isso é um Isso, cuidado que... isso quando a Fala, gente não se sabota, né? sim, Eu citei em algumas escolas, no caso, fui aplicar o Enseja. E Enseja adultos, né? Uma moça chegou sem o RG. Aí eu te pergunto, um adulto esquecer um RG no dia de prova, né? Ela pode ter esquecido, mas ela já sabia dessa prova. E a relação de organização dela, né? Ela queria fazer a prova, mas talvez ela estava tão ansiosa e tão nervosa e insegura de será se eu vou conseguir, que ela pode ter se sabotado e nem percebeu.
então não vou colocar o RG, porque se eu não colocar o RG, eu não preciso dizer que eu fui mal, eu só não consegui fazer a prova, esqueci o documento. Então, assim, uma questão emocional parece que não tem nada a ver, mas chega no dia da prova, tudo isso ele tem que saber lidar. A gente tem dificuldade para lidar, imagina a molecada, né? Sim, e assim, a gente bateu muito nessa tecla, olha, gente, é tal tipo de caneta, documentação é tal, mas eles estão assim, ao menos uma grande parte. Agora que está chegando no dia, você percebe, e eles estão revelando, professora, minha ansiedade disparou. Falei, calma, come um chocolate, né, e calma, né? Toma um chá de Agora, camomila. isso, não é agora, não é essa hora agora que você vai pegar, de repente, por causa de uma ansiedade, jogar tudo fora, digamos assim. Agora é hora, na verdade, ao contrário, de tentar controlar ao máximo. Está lá no pendrive, ó. Muito legal. E aí eu tinha pedido para o Clésio também trazer essa parte da logística, porque é um ponto muito importante, foi um pedido que a Seduc fez para os PEGs, passar os professores, de reforçar muito no momento da escolha, deles terem noção de onde está essa vaga, para eles não se matricularem e perderem a vaga, porque eles não vão conseguir. Por mais que tenha as bolsas de permanência, os programas de permanência das universidades, não é tão simples, né? E se mesmo assim não tem como do estudante ir, falem para eles, tem a Univesp, só que a Univesp vai abrir no segundo semestre. No edital está falando em março. Abre esse novo processo de escolha de vaga, só que aí a dificuldade é que nós não estaremos com eles. Eles já estarão formados. Então eles vão ter que fazer isso sozinhos. Claro que nada impede da escola falar, ó, nesse período, se quiser apoio, vem aqui, a gente te ajuda no que for possível, a gente tenta dar um jeito, né? Não acho que isso a escola até consegue apoiar alguns estudantes, porque eu acredito que não serão todos, né? Mas é uma oportunidade. Então, é online. Então, eu tenho a oportunidade de fazer um curso de ensino superior. É online, é gratuito, é também uma qualidade boa. A gente tem a questão que acaba perdendo por ser EAD, a questão da interação, que para mim é fundamental, a interação, né? Mas, dentro do possível, ainda assim é um curso de ensino superior. Em relação a certificado e peso, ele tem o mesmo peso. Então, é uma porta, é uma alternativa para eles. William, você levantou a mão? Pode falar. Nome a todos. Então, aqui no nosso grupo, né, falamos muito sobre a questão das realidades, né? Que na nossa época, né, tínhamos muita dificuldade na questão tipo do acesso à tecnologia, da questão de logística, né? E em particular aqui no Torlone, né? Eu como professor de aceleração, eu estou dando o meu próprio aí, a minha própria experiência, o próprio testemunho em relação de como que era, né, em 2006, quando eu me formei no ensino médio, né, lá no Sérgio Luiz Negrini, de como que era a realidade, né, porque não tínhamos essa orientação que eles têm hoje, né. Eu sou um professor de história da área de humanas, e assim, eu me formei, né, eu não sabia o que que era humanas, o que que era exato, assim, eu fui fazer o curso de farmácia, né, então assim, eu fui descobrindo assim, né, digamos aí, entre aspas, na raça, né, e eu passo essa experiência para eles, né, a questão também de logística, né? Falou, pessoal, é o seguinte, né? Vocês têm que ver onde vocês moram, onde fica a universidade, onde vocês possivelmente podem trabalhar, né? E uma questão também que estou ressaltando com eles é a questão de romantizar o curso, né? Pensei muito nessa questão, né? Ah, eu quero ser médico veterinária, né? Porque eu gosto de bichinhos. Falei, gente, esse não é o foco, né? Tem que ver a sua facilidade, a sua área, você é de exatas, você é de humanas, Vou né? fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Exatamente, né? Então, assim, é mais uma questão de dar aquele chacoalhão neles. Opa, é o seguinte, ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Temos que ver a questão financeira, a questão do curso, né, universidade, a questão do mercado de trabalho. Você vai conseguir sair da universidade, conseguir né, um emprego na área de uma forma rápida, né? Então, assim, a gente também está trabalhando muito essa questão aí da realidade, né? Do aluno. E a questão da autonomia também da plataforma Me Salva, né? Que é uma plataforma muito boa, muito complexa. Então, eu falo, ó, sem ser um momento aqui na escola, porém, estuda em casa, façam simulados, né? Extraia o máximo da plataforma. Eu passei por eles os valores, né?
da plataforma, para eles dar aquela valorizada. E, mais uma vez, aí falando, não tinha nada disso, né? A realidade do Estado, né, quase 20 anos atrás, era outra. Hoje vocês têm muito acesso, né, muito material disponível, vocês têm internet aí na palma da mão, né? Eu estudei farmácia, né? Eu não cheguei a terminar o curso, né? Mas eu fiz aqui da Unip, né? Da Vila Livieiro, ali na Anchieta, né? E eu falo, gente, é o seguinte, eu morava lá no Areião, né? De lá eu saía para trabalhar no Brás. Do Brás eu ia estudar aqui na Vila Livieiro. Olha essa logística, né? E assim, eu ficava com fome, né? E a gente brincava na universidade que a gente comia o pão com rato. Que era um pão francês com um peito de frango, assim, parecia um rato amassado, né? Então, assim, né? Brincadeiras à parte, eu falo isso para eles, falei, gente, então tudo isso, né? Vocês levem em conta isso, porque influencia muito, né? Não é só chegar na universidade, é você fazer um bom curso. Então, assim, né? Eu, particularmente, né? Juntamente com a Milena aqui também, né? A coordenadora, a gente tenta trabalhar essa questão da realidade com eles e distrair a plataforma o máximo possível, né? Para eles valorizarem tudo isso que eles têm hoje em dia, coisa que, no meu caso, eu não tive, né? Legal, obrigado pelo Então é isso. relato, filho. Eu acho que conversa bem com um pouquinho com o que o pessoal do Fausto acabou conversando lá na reunião, certo? Pode falar. Bom dia para todos. Eu sou a Lia, sou a vice-diretora aqui do Fausto, e eu estava comentando no nosso grupo a respeito da diversidade que os colegas que nós temos na rede, né? Então, 6 escolas ali conversando, 6 realidades diferentes, e que, de repente, a gente pode aproveitar até para conversar com esses alunos, por conta dessa falta de motivação e de perspectiva que eles estão tendo. E que aí o Lucas ainda acrescentou, dizendo que nós não estamos sozinhos, né? E essa é uma realidade, parece que é dessa geração. Então, aqui é PEI de 7 horas, então, eles têm oportunidade de fazer curso na parte da manhã, vir para a escola e ainda ter um tempo para não dormir tão tarde, enfim. E mesmo assim, eles não demonstram uma visão de fazer, de continuar a sua vida acadêmica, né? E a outra coisa que eu queria ressaltar aqui, com a fala do William, é que vai ser bom, Lucas, você disponibilizar para a gente aquela gravação, por conta dessa logística mesmo, do professor lá que conversou com a gente, o Ebert, né? Que conversou com a gente a Isso. respeito Eu do tô passo devendo a de vocês, mas passo. continue me cobrando mesmo, porque eu quero Isso. editar o quanto antes para disponibilizar para vocês. Isso eu acho que vai ajudar bastante por conta dessas coisas mesmo, né? De aonde ir, para onde ir, de que maneira ficar, permanecer. E é isso. Passo a palavra, um bom dia para todos. Acho que é isso mesmo, Lia. Eu pedi para ela também trazer, porque em várias visitas, em várias conversas, a gente escuta, pô, eles não estão motivados, eles não estão interessados. Ontem eu estava lá no João Firmino, conversando com a Gláucia, e a gente já conversou bastante sobre isso. Gláucia, não sei se você está com o microfone, se quiser complementar, fica à vontade também, tá bom? Mas a gente percebeu que, principalmente depois da pandemia, né? Teve uma ruptura muito grande. Então, muitas escolas estavam ali no gás de vestibular, de fazer algumas ações. Quando veio a pandemia, isso deu uma quebra muito forte. Quando voltaram, eles já voltaram desanimados. Mas aí a gente também tem que pensar, pô, foi um período que eles estavam, mas assim, muitos sofreram muito, né? Eu até conversando que eu tive dificuldades nesse momento, mas eu não tive uma questão muito forte. Não acabei não perdendo, felizmente, ninguém próximo por conta. Então, eu não vivi toda a dor do que muitos viveram. Eu entendo a complexidade, eu entendo tudo o que aconteceu, a seriedade, mas eu não vivi, né? Então, muitos deles viveram. E aí, vou pensar no hoje. Eu vou pensar no amanhã, eu tenho que valorizar o hoje, eu tenho que pensar em hoje, o que que eu tô fazendo, eu quero curtir o hoje, e aí eu acabo não pensando tanto lá na frente, porque eu quase não vivi o hoje, né? Passou ali, todo mundo que estava perto de mim partiu, como que eu vou pensar lá na frente? Tem que valorizar quem está aqui agora, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso também pensar lá na frente, né?
Porque quando o Lucas chegar lá na frente, vai ser o resultado das ações que o Lucas lá de trás fez. Então, eu preciso balancear tudo isso. Mas eles têm ainda essa dificuldade de fazer esse balanço. Muitos conseguiram, estão conseguindo. Não é à toa que a gente tem uma galera que está super engajada. Em todas as escolas tem uma parcela muito boa, que falam, eu quero fazer sim, né? Mas ainda assim eu tenho uma parcela que é grande, que a gente não pode desconsiderar, que eles não estão motivados, não é porque eles não querem, porque eles não têm um interesse, mas é porque talvez eles estão focados em outras coisas, né? E que tudo bem também. Acho que o nosso grande papel é oportunizar caminhos, né? Mostrar que se ele não quer, é porque ele não quer, mas isso foi apresentado, ele sabe o caminho, né? Mas se ele não quer, aí é uma escolha dele, a gente vai até certo ponto. Mas é uma coisa que eu vejo que não é só na escola do Fausto, né? Como a Lia comentou, não é só uma realidade das 6 escolas que estavam com ela, não é uma realidade só de São Bernardo, muito menos de São Caetano, não é uma realidade só do estado de São Paulo. Eu acho que é uma questão de mundo mesmo. Ouso dizer, não vi dados, não li artigos sobre, mas acho que a grande questão que a gente sempre estuda é como que a gente prepara essa molecada para viver de fato, não existir, né? Existir a gente existe, faz aí um aperto e tal, mas viver com qualidade, né? Como que a gente prepara eles para a vida? Como que eles se tornam tolerantes à frustração? Como o Cláudio falou, como que eles controlam a ansiedade, né? Vou fazer um concurso. Tá, como que eu vou controlar essa ansiedade? Porque se eu passar, eu posso ter uma vida estabilizada, né? Né, se eu não passar, tudo bem, eu vou ter outros caminhos. Vou fazer uma entrevista de emprego, né? Como que eu vou me portar, vou controlar esse meu nervosismo, né? Vou fazer uma apresentação, né? E aí a gente vem para cá. A gente até mesmo, professor, se a gente for convidado para fazer uma coisa lá na Seduc, pô, já vai bater aquele nervosismo. Pô, vou ter que falar com quem? Como que vai ser? Como que eu vou me preparar? A gente precisa saber controlar isso. E eles também precisam começar, né? E se não for na escola, onde vai ser, né? Vamos lá, vamos pro Baeta e depois pra Adriana, e aí a gente passa pro próximo passo. Eu acho super gostoso, dá vontade de ficar aqui até as 10, mas tem alguns outros pontos aí que a gente precisa passar. Pode falar. Acho que é o. Esqueci. Olá, pessoal, bom Bruno. dia. Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: a gente enfatizou bastante com os alunos a questão da divulgação das listas das universidades. Porque muitas vezes eles olham lá a lista, a primeira lista que saiu, o nome não está, aí ele já tem aquela desmotivada, na segunda lista que sai, ele vê que o nome dele também não está presente, aí ele se desmotiva e ele simplesmente esquece. E foi uma das coisas que vocês mesmos apontaram bastante, a questão do número de vagas que não foram preenchidas. Então, justamente por essa questão, saiu a primeira listagem, não está o nome, saiu a segunda, o nome não está lá também, e ele simplesmente desiste. E tem universidades aí que elas divulgam até 5, 6 listas. E foi uma das coisas que a gente bateu bastante com eles, essa questão de não desistir, porque o processo ele vai caminhando aí, janeiro, fevereiro, março, abril, e muitas vezes o nome está lá, mas eles não vão entrar em contato com o aluno para dizer se esse aluno está na lista ou não. Então, para eles ficarem em alerta, para eles terem essa atenção de sempre estar acompanhando ali onde eles se inscreveram, onde eles se candidataram, para estar acompanhando de perto as listagens que eles vão postando. Legal. No ano passado, do Provão, foram 5 listas. Então, assim, rodou bastante e sobrou vaga. Inclusive, nós tivemos um dos nossos alunos entrou nesse contexto. As primeiras listas, o nome dele não estava, e depois a tutora que acompanhava o aluno viu que o nome dele estava na lista. E ela que entrou em contato com ele para falar que ele tinha passado. E hoje ele está cursando. Inclusive, ele fez um vídeo para a gente explicando tudo. Ele está cursando hoje justamente por conta disso. Teve o acompanhamento da tutora, mas por ele mesmo ele teria esquecido. E assim, é uma das coisas que no ano passado a gente não tinha tanto essa noção, né? Mas assim que eles terminarem, né, não deixa de pegar o contato deles. É responsabilidade de quem? É deles, de acompanhar, né? Isso está previsto até em edital. Isso é. Mas a gente pode dar uma força, né? Às vezes a gente acaba vendo a informação primeiro, às vezes um recado. Então, quando tiver ali perto de dezembro, antes do pessoal começar a gente ter que ficar brigando muito para eles virem, né? Mas eles ainda estão vindo aí com uma frequência, de talvez pegar o contato, fazer um grupão com todos os terceiros num só, não sei, para mandar alguns recados, principalmente dessas listas, né? Para ajudar essa informação a chegar mais fácil. Eu lembro que eu fiquei muito incomodado quando saiu, acho que a partir da terceira lista,
Porque chegava, aí eu falava, como que a gente chega, como que essa informação chega para eles? As escolas já não têm mais o contato deles. E eles não vão ir atrás da escola mais. Eles já estão na vida, já estão fazendo outras coisas. Aí eu lembro que eu mandei pro pessoal do Grêmio, porque às vezes tem um amigo que vê e passa pro colega e tudo mais, mas eu acho que ainda faltou, né? Acho que foi uma questão que também não lembrei de orientá-los, passou batido, então é uma coisa que vale a pena. Então, antes de acabar o ano, orientem eles a criar um canal talvez único, para acontecer isso mesmo que o Bruno falou, para a gente auxiliar no que for possível. A responsabilidade é deles, né? É dever deles, eles são os maiores interessados. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer mais dos nossos alunos na universidade, se a gente não. Por que não dar uma força nesse ponto, né? Eu acho que mesmo depois que eles se formam, eu pelo menos entendo que mesmo depois que eu não sou mais professor deles, eu sou sempre professor. E quando encontra na rua, e aí, professor? Tá, então, a gente acaba tendo aquela coisa que mesmo que não estamos trabalhando, nós ainda estamos atuando como professor, né? Adriana, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou professora da aceleração em CGPAC, do Antônio Nascimento, e nós fizemos as orientações de acordo com todas as demandas que iam chegando coletivamente. E na hora da tutoria, eu só gostaria de compartilhar isso, que eu acho muito importante. Como eu sou a professora de aceleração, eu tenho poucos alunos, né? Então, eu consigo acompanhar um por um, individualmente mesmo. E na hora da tutoria, durante essa semana, eu fui chamando. E aí é que eu percebi, muitos escolheram 2 cursos em só uma universidade, aí eu não, escolhe todas, né? Entra aí de novo. Muitos colocaram em outras cidades, aí eu falei, mas você vai conseguir? Não vou, então para com isso, vamos refazer aí. E outros deixaram o e-mail institucional no cadastro. E aí eu comecei a editar tudo com eles também, com os que eu consegui pegar essa semana. E aí, não, vamos trocar, você vai perder esse e-mail, tudo. Já fiz um grupo, eu tenho já um grupo com eles e falei, ó, vou continuar postando, mesmo quando vocês forem embora. Tudo que eu receber, eu chamo. Então, eu já consegui fazer essa organização. É muito importante ainda, durante... A gente tem aí um tempinho, né? Até 29 de novembro, a gente sabe que eles podem estar editando, estar fazendo, mas de conseguir olhar, chamar, falar seu e-mail, porque eles realmente não... o esquecer o RG, essas coisas que eu estou ouvindo vocês falarem, eles não se atentam, né? Então, eu só queria deixar isso porque eu peguei essa semana, toda a orientação que eu dei ficou em algum lugar ali. E eles fizeram tudo ao contrário. Aí eu comecei a fazer um por um e tá dando certo. Eles estão respondendo bem. Obrigada. Passo a palavra. Eu que agradeço. Esse ponto do e-mail é muito importante. Eu lembro que eu já passei, mas é importante reforçar. Pessoal, não deixe eles cadastrarem e-mail institucional, porque eles perdem, eles vão perder. Assim que eles terminarem, eles vão perder o acesso, as informações vão para lá e ele não vai ter acesso. Tem que ser o e-mail pessoal deles, o e-mail que eles acessam, que eles sabem a senha, né? O óbvio precisa ser dito. É um lema que a gente diz aqui no núcleo. Então, assim, reforcem essa parte, confirme o telefone, é o telefone deles mesmo, porque eles trocam muito, né, de número de celular, então essas informações são fundamentais. Muito obrigado, Adriana. A outra Adriana Vitoriano, quer comentar? Aí a gente vai para o próximo ponto. Adriana, eu estou vendo aqui algumas mensagens, pessoal, aqui no chat, tá? Então, conforme vai passando a reunião, eu Tá vou me lendo. ouvindo? Agora eu estou. Desculpa. Eu só queria comentar uma ação que nós tivemos aqui ontem, pensando, né, na ansiedade dos alunos em fazer as provas, que a gente vem trabalhando essa questão do fazer a prova, fazer a prova, fazer a prova, como se fosse uma lavagem cerebral, né? Para que eles entendam que é uma coisa importante. E aí ontem nós fizemos um trabalho com a psicóloga. Ela foi até os 2 terceiros que eu tenho
e fez uma palestra sobre ansiedade, conversou com eles, bem descontraído, para que eles tivessem estratégias para combater essa ansiedade do momento das provas, tanto da prova paulista quanto do Enem. E a psicóloga interagiu com eles, trouxe atividades, eles participaram, e parece que foi uma ação bem interessante que os alunos dos terceiros gostaram, e foi a nossa própria psicóloga que nos atende aqui que fez. Eu acho que é uma ação bem que dá para fazer com várias escolas. Obrigado, Adriana. De fato, é um recurso que a gente tem. Às vezes a gente está tão imerso, né, na escola apagando incêndio, né, que algumas ações assim que são super importantes a gente não consegue ter tempo, né, para poder colocar em prática. Que bom que vocês conseguiram. E assim, é que agora a gente já está muito em cima, né? Então, muitas ações a gente não vai conseguir fazer. A gente tem que se preocupar para eles trazerem o documento no dia da prova, a caneta e não faltarem, né? Esse é o nosso foco agora. Mas mesmo depois desse momento de prova, essas ações elas são super válidas, porque não vai acabar, né? Mais que depois do dia 10 não tenha mais Enem, e aí depois a gente vai conversar sobre isso, porque vai impactar também no Me Salva, mas terão outras coisas nos anos seguintes. Um processo seletivo para uma empresa, alguma coisa. E toda essa relação de ansiedade, de como eu lido com as minhas emoções, com a minha frustração, às vezes, de não ter ido bem, mas eu não desisti. Ou, que nem o Bruno comentou, uma vez, duas vezes, não fui chamado, nem vou olhar mais. E assim, eu sou um pouco de fruto disso. Eu só consegui me efetivar no estado por causa de um colega da minha mãe, que trabalhava na escola da minha mãe, que viu meu nome na última lista e tava para vencer o concurso, ele falou: não é o seu filho que passou aqui? Ah, é. Aí o que eu fui ver que eu tinha passado no passado eu já sabia, mas que eu fui convocado. Porque a primeira vez eu fui chamado, mas eu não podia assumir porque eu estava na faculdade. E aí eu falei: vou deixar correr a lista e esqueci da lista. Então assim, a importância de ter mais pessoas olhando. Então, tudo isso que a gente está fazendo com a molecada, é muito importante que todo mundo esteja de olho, né? Por mais que a gente tenha um professor de aceleração lá especificamente para as terceiras séries, olhando, cuidando, tudo mais, é importante que o coordenador também esteja de olho, não deixe de fora do radar, até para ele conseguir olhar a primeira e a segunda série, que agora também está todo esse bolo, né? O diretor, o vice, o Grêmio, os amigos, a família, quem tiver a gente aqui como diretoria para lembrar dos prazos, cuidado com o prazo, porque às vezes a gente acaba perdendo, não se atenta a alguma informação, para que a informação chegue com qualidade para eles. Então, acho que esse momento de troca foi muito legal. Eu, pelo menos, estou muito contente. Mas eu acho que assim, tá todo mundo junto, né? Todo mundo olhando e tentando colocar o máximo possível dos nossos alunos na universidade, né? E assim, eu para puxar um pouco de sardinha, eu quero que boa parte dos alunos seja de São Bernardo, de São Caetano, claro, né? A gente tem 6.000 alunos aqui na nossa diretoria, dá para colocar todo mundo lá dentro. Mas a gente sabe que temos trabalhos muito legais de outras diretorias também, de outras escolas e muitos outros alunos que também têm muita condição de estar nesse bolo, né? Então, acho que a gente está num movimento muito interessante, né? Começou no finalzinho do ano passado, com o provão, de fato, esse ano com um componente, e acho que a tendência é a gente começar a trazer um pouquinho mais de um caráter de vestibular para a escola pública, né? Essa semana também estava conversando com o Sampaio, que é coordenador lá do Brasília, e ele trouxe esse ponto, né? A gente tem dificuldade de ver um perfil de vestibular na escola pública. Na particular, eles entram a partir do 9º ano já fazendo simulado, né? É desleal a concorrência, né? Mas, e aí na escola pública a gente está preocupado com um monte de outras coisas, a gente tem uma série de dificuldades, fragilidades, mas a gente acaba deixando um pouquinho de lado essa parte. A gente fala só no segundo semestre, na galera, terceiro ano, a gente vai falar de vestibular, e acho que esse assunto precisa ser desde a primeira série, né? Aos pouquinhos, conversando. Lá na primeira série já falar assim, precisa prestar atenção no lugar do curso, falar o que é o ProUni, né? Para que serve o Enem, como que eu uso essa nota. No segunda série eu já faço uma feira de professores um pouco mais complexa, né? Vou trazer, por exemplo, o relato do professor William, né? Falar, comecei a fazer farmácia, olha o trajeto que eu fazia, para quando chegar na terceira série, eu me preocupar de fato, tá? Eu já tenho todas essas informações, eu tenho uma noção da minha realidade, que eu vou fazer, né? Eu gasto energia escolhendo o que eu vou fazer de fato e não descobrindo ainda o que eu vou fazer, o caminho. Pode ser também, vão ter muitos alunos que vão estar nessa situação.
Mas assim, a gente ganha um pouquinho mais de tempo e essa escolha eu acho que fica um pouco mais assertiva. É muito uma opinião pessoal, né, pessoal? Bom, muito obrigado. Vamos passar agora para alguns recados. Acho que a gente ficou bastante tempo nesse ponto. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, quanto foi para mim. Os outros pontos são mais recados, tá? Então eu resolvi colocar essa dinâmica agora logo no começo, porque eu acho que era o ponto mais importante aí da nossa reunião. E outros são alguns recados, a gente vai passar mais rapidamente, tá? Vou compartilhar aqui de novo a minha tela. Aparecendo para vocês? 4 bonequinhos segurando pecinhas. Tó, tudo bem. Bom, lembrando então as datas, tá, pessoal? Então, semana que vem, dia 30 e 31, o pessoal da terceira série faz o provão. Reforcem com eles. É isso, só um momentinho. Lembrando que o portão abre às 7 horas, fecha às 7h45. Reforcem com eles que não tem tolerância. Se chegar às 7h46, vai ficar do lado de fora. Isso para todas as turmas do ensino médio, tá? Fechou o portão, tá de fora. Ah, mas eu chego atrasado, o diretor deixa. Aqui não vai deixar, tá? Aí a prova começa às 8. Sugiro falar para eles chegarem, as provas forem de manhã, 7 horas. E para o pessoal que vai entrar tarde, a primeira série, chegar 1h da tarde, tá? Para ter aí 45 minutos aí de folga se atrasar alguma coisa. Oriente em relação aos documentos, para não esquecer o RG. Se o RG está muito detonado, fala para baixar o aplicativo do Gov, coloca o documento lá, leva a carteira de trabalho, leva todos os documentos possíveis válidos para não correr o risco de chegar lá e o documento não ser aceito, porque é cópia autenticada, leva o original. Não corram o risco de falar assim, a cópia autenticada tem o mesmo valor que o original. Não corra o risco de chegar lá e falar, aqui não vale, tem que ser original. Pra eles não perderem. Lembrar de levar caneta, né? Azul ou preta, de material transparente, um lanche pequeno, né? Um pacote de bala. Fala que não precisa levar uma melancia, leva só uma banana, né? Então, assim, uns lanches pequenos. Algumas escolas comentaram que gostam de fazer um café especial para eles, né? Para eles chegarem já um pouco mais animados. Aí vai de acordo aí com a organização da escola e orientação com a supervisão, mas todas essas ações para fazer eles terem um bom momento de prova, tá? Pode falar, William. Então, aqui no Torlone fizemos aí, né? Pegamos alunos dos segundos e terceiros, né? Levamos aqui para um espaço que a gente tem, né? Tipo um teatro. E aí demos todas as orientações para eles em PowerPoint, né? Acho que assim, foi muito proveitoso, que a gente já atingiu todas as salas de uma vez só, né? E depois também fizemos com os primeiros, né? Então, uma sugestão aí para as outras escolas, né? Depende do tempo hábil aí também, né? Estamos já na sexta-feira, mas seria legal fazer isso também, né? Que aqui tiramos todas as dúvidas na hora, né? Em todas as salas, né? Então ficou uma fala só, todo mundo entendeu. Então aqui tivemos um bom aproveitamento em relação às orientações aí, que foi muito importante, né? A questão do documento, atraso, caneta, Sim, né? bom. Para compartilhar com os amigos. Ótima sugestão. A gente tem só o dia 29, né? Porque dia 28 feriado, dia 29 pode ser que alguns emendem, então assim, reforcem nos grupos, nos canais que vocês têm, para essa informação chegar, manda hoje, na terça-feira de manhã, né? Tentam, assim, alcançar o máximo possível. Eu sei que essas orientações já foram passadas, né? É só para poder reforçar, para eles não se perderem, né? Para não acontecer o que a Adriana Decaro comentou, a gente já deu informação e ficou em algum lugar. Vamos tentar trazer de volta essa informação para o dia a dia deles, tá? Lembrando, eu deixei aqui no material, o material de estudo nosso, então, reforçando, quem quiser, fiz alguns recortes da resolução e do edital, que eu considerei mais importantes, né? E os documentos que estão saindo, eu estou atualizando. Então, esse do Canva é um documento vivo, tá? Então, vocês vão ver sempre ele atualizado. Se por acaso você falar, eu estou sentindo falta de algum documento, me dá um toque que eu acrescento, tá? E também lá no penúltimo slide tem um símbolo de PDF que você acessa a pasta onde eu estou colocando todos os materiais do provão. Tá? Então, link da resolução, das alterações que aconteceram, o tutorial da escolha de cursos está aqui também, está lá na pasta, tudo na pasta do OneDrive do professor de aceleração. Atenção aos transferidos, pessoal.
como eu falei na semana retrasada. Dei uma olhadinha nas turmas de todo o ensino médio, aí foi um recado para os coordenadores, tá? É, a quantidade de transferidos que tem por turma. Lembrando que teremos provas reservas, igual foi orientado pela supervisão, que é a equipe que está responsável pelo SARESP, aos diretores. Se eu não me engano, são 5 provas. Mas, se na sua turma veio 6 transferidos depois do dia 22 de agosto, alguém vai ficar sem prova. E aí, um desses alunos tem que voltar para a escola que ele estava, porque a prova dele vai para lá. E sem contar que esses transferidos, se eu não me engano, tem que fazer um cadastro na VUNESP para pegar um código. A supervisão orientou os diretores, provavelmente os diretores já passaram essa informação para os coordenadores, que era uma questão mais administrativa. Então, se atentem para orientar esses estudantes, tá? Vocês receberam essa informação pela supervisão, então é só um lembrete, tá? E aí as orientações que os supervisores transmitiram aos diretores. Lembrando, coordenadores, que essa informação vocês conseguem pelo BI do Matrículas, tá? Vocês selecionam lá as turmas e filtram, classificam pelo fim da matrícula, fica mais fácil. Aí você vai ver qual é que vai estar vigente. E aí você vê quando que ele entrou. Se for depois do dia 22 de agosto, já é um ponto de atenção. Isso para a primeira, segunda e terceira série do médio. Na rede 204 coordenadores, temos então aquele formulário para poder subir a lista assinada pelos estudantes de quem já fez a escolha de cursos. Tá? Então, só vai subir a lista depois que todo mundo assinou. Os estudantes que não estão elegíveis, porque vieram de escola particular ou não fizeram prova no ano passado, coloca no lugar da assinatura que ele não estava elegível, ele era de outra rede, tá? Mas é importante que todos os nomes estejam assinados. Pode ser que tenha estudantes que não irão conseguir fazer provão por questão de saúde. Podem estar acamados, podem estar afastados. Então, quem faltar no provão não vai conseguir fazer escolha de curso, não vai ter direito, né? Então, como termina 11 e 12, a primeira e segunda série, né? E 30 e 31 vocês já vão ter a relação de quem faltou. Caso eles tenham faltado, vocês podem assinar. Ele faltou no dia tal do provão e sobe a lista assim a assinatura dele, tá? Porque se o sistema abrir e conseguir fazer, mas você precisa fazer as 2 provas, né? Para conseguir estar apto. No caso das primeiras séries, as 6, no caso da segunda série deste ano, as 4 provas do ano passado e deste ano. Então, lá na rede 204, tem o link e as informações, tá? Para subir essa lista de assinaturas. Ontem eu fiz esse levantamento. A gente tem um site, mas eu não cheguei a compartilhar com vocês, mas tem um site da VUNESP que a gente vê uma porcentagem de escolhas. Eu não sei o delay dele, então eu fiquei muito receoso de compartilhar já com vocês especificamente, para vocês irem consultando, porque eu não sei quanto tempo que ele atualiza, tá? Mas na diretoria de ensino ontem, daqui a pouco eu posso entrar e mostro para vocês, a gente estava com 52% de estudantes que fizeram a escolha de cursos. Eu acho que estamos num caminho bom como diretoria. E aí eu vou mostrar, e aí, importante, peguem já a caneta que vocês vão ver o da escola de vocês, tá? Vou passando aos poucos, e aí qualquer coisa eu volto, e também tem o material, vocês vão poder anotar com mais calma. Mas temos escolas que estamos com a porcentagem baixa, e algumas escolas é muito, talvez pela questão da fragilidade do noturno, tá? Então, quem tem as turmas do noturno, professor de projeto de vida, pode ser o grande colaborador, já que os professores de aceleração têm aula na expansão e às vezes não tem aula com eles no presencial, tá? Então, 52%, quase 53%. Acredito que esse número é maior, porque eu tirei esse dado ontem à tarde. Então, teve o pessoal de ontem à noite que fez a escolha. Mas só para vocês terem uma base, tá? Então, começa aqui por São Bernardo. A primeira escola é 20 de agosto. Eu não sei se para vocês está aparecendo, porque para mim fica o link do Teams, tá? Então, aqui do 20 de agosto até o Prestes Maia. Então, a primeira coluna é a total de matrículas, a segunda, a quantidade que fizeram a escolha de cursos, e a terceira, a porcentagem. Tá? Dá uma olhadinha. Se não der tempo de anotar, não tem problema, eu vou mandar para vocês assim que a gente terminar a reunião, eu mando o link para vocês. E aí vocês podem acessar com mais calma depois, tá? Vou mudar aqui a tela. Vão ser primeiro São Bernardo e depois São Caetano. Aqui do... Aqui tá aqui em cima. Ismael até o Matias.
bom? Eu vou passar para o próximo. Eu acho que é o Maurício Antunes, é porque tem, Maurício Antunes até o Wallace. E a gente termina. Não, ainda tem aí mais uma de São Bernardo. Tá? Depois, se vocês puderem dar um feedback também se tá batendo próximo do que vocês estão fazendo. Que se estiver batendo, aí eu compartilho o link com vocês, que aí vocês vão acompanhando quase que em tempo real, tá? Mas eu fiquei inseguro porque não chegou via meios oficiais, né? É um meio oficial, mas não tão oficial assim. Então, passar pro próximo. E aqui São Caetano, tá? Eu acredito que não está batendo, né, William? Eu vi aqui, não condiz. Então, por isso que eu não compartilhei com vocês, porque senão você fala, mas eu tô fazendo, não sei o quê. Não, não é. Então, eu acho que tem um delay aí bem grande, tá? Além do Torlone, tava também, acho que foi o Kennedy, que a Rosana, acho que é a Edith que tá aqui do Kennedy, né? Comentou que fizeram toda a escolha de cursos com todos os alunos e lá não estava todos os alunos. Então foi um ponto de atenção que levou, bom, deve estar faltando dados aí. Ó, o Edgar que também falaram. E o Edgar está falando que está com 95%. Teria um faltando, né? Mas que nem a Série acabou de falar que todos fizeram. Então tem um delay aí, então eu vou confiar muito na lista de vocês, tá? E aí a gente vai só batendo para saber até onde está essa informação. Carolina, pode falar. É a Carol do Maria Osório? Isso, bom dia. Oi, Ô, Carol. Lucas, assim, a gente tem nossa lista, né? Mas Uhum. aí, nesse link que você pode passar para a gente pode confirmar se realmente está feito, está tudo bonitinho, porque às vezes pensa que confirmou, Pode. não confirmou, né? Acho que é aquela coisa, confiem na lista de vocês, porque vocês estão vendo, então quem Sim. fez, quem não fez, né? Mas confira lá, né? E vai acompanhando. Como não foi necessariamente o pessoal da Seduc que mandou essa lista, foram os PECs que acabaram achando, eu fiquei receoso de falar e falar que era oficial, tá? Então eu acho melhor vocês vão confiar na lista de vocês e eu vou só conferindo ali se tá indo de acordo. Então, ó, aqui tá dando isso, é isso mesmo? Né? Com ressalvas, tá? Que nem, ó, o do Edgar, a Séria já disse que não bateu, a Jaqueline o Clóvis falou também que não tá batendo, o Torlone não tá batendo, então acho que tem aí um período de atualização. Por mais que ele fale que foi atualizado praticamente na hora que você entra, eu acho que deve ter um período para rodar essa lista. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Bom, lembrando então que os locais de prova do Enem, ó, o Mário Franciscon também não tá batendo, Domingos não, então fiquem tranquilos, tá? Eu vou confiar na lista de vocês e no que vocês colocarem depois lá no formulário. E aí depois a gente abre chamado, como tá no processo de escolha a nível estado, então acho que tem um certo delay para eles atualizarem. Vamos ver na semana que vem como que vai estar essa porcentagem, tá bom? Lembrando então que no Enem e já está disponível os locais de prova, orientem os estudantes. Eu coloquei aqui no site uma notícia do Gov, é na página do participante, tá? Então, falando para eles que, ó, precisa se organizar para poder chegar cedo, não é na escola que você estuda. Pode ser que você vá para uma escola onde seus amigos não estarão, né? Então você vai ter que ir sozinho, né? E fala que não pode faltar no Enem. Provão Paulista é uma coisa, Enem é outra. Enem te abre para outras vagas. Então, se você quer muito estudar numa federal, por exemplo, é no Enem que você vai conseguir essa vaga. É a partir do SISU, né? Ah, mas eu quero também para uma outra pública. Muitas delas, estaduais, também usam a nota do Enem. E aí, se você não faz ou falta em uma das provas, você perde um ano, né? Reforcem com eles também que muita da nota do Enem dá para você usar ao longo do ano, então tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Às vezes eles nem olham mais, principalmente quem tenta a bolsa do ProUni, tá?
Olha só, importante isso, ó, a Rita acabou de falar, ó, teve um aluno que foi direcionado para Ribeirão Pires, provavelmente por alguma coisa que ele colocou no cadastro dele, talvez no endereço, não sei, mas não tem como mudar, então eles vão ter que se organizar e ir para lá, tá? Como é a nível federal, a gente não tem ingerência sobre isso, mas é importante eles se organizarem antes, até porque teremos pouco contatos com eles durante esse período, porque semana que vem vamos estar fazendo provão, temos o feriado na segunda, e aí no domingo já é o Enem, dia 3, tá? Lembrando, dia 3 e 10 é a prova do Enem. E documentação, eu não sei, aí se alguém souber, por favor, me sinaliza, mas eu acho que no Enem é só caneta preta, né? Eu não sei. Alguns concursos não estão aceitando caneta azul, por a questão da leitura ótica. Enem é só preta. Então, vale a pena reforçar isso também. No provão falaram que podia ser azul, mas no Enem é só preta. Não é um detalhe. Mas, se esquecer a caneta, vai pagar R$ 5 na caneta na hora da entrada. Eu tive que pagar recentemente. Dói. Ah, mas é relação de necessidade, né? Se você tá precisando e eu tenho, eu cobro. E só eu tô vendendo, eu cobro o preço que eu quiser. Se você quiser, você compra. Se não quiser, fica sem. Então, converse com eles para testar, levar 5 canetas pretas, testa antes todas elas, para não correr o risco de chegar lá e não ter caneta. Só um lembrete, então, vocês comentaram várias ações, é, muitas ações que vocês estão fazendo, que estão acontecendo, compartilhem com a gente lá no nosso mural com os professores de aceleração, tá? É, aos poucos eu estou colocando todas as ações de lá na revista, tá? Mas coloquem lá. Pode ser uma roda de conversa que vocês fizeram, essa ação que aconteceu também com os psicólogos, que a Adriana citou também, muito legal. A ação que o William comentou também, que levou todo mundo para o pátio. Ah, mas é algo tão simples. Não, a gente está trazendo relação de complexidade da ação. É o que foi feito. E eu não organizei por escola no mural, porque eu quero que a gente tenha um recorte, vamos dizer assim, de um monte de coisa que foi feita. A gente como grupo, não a gente como escola individual. A gente como grupo fizemos este movimento para poder colocar o máximo possível de alunos nossos na rede pública. Cada um dentro do seu recorte, da sua realidade, das suas condições, mas é muito importante a gente fazer esse acervo, esse, esse registro, né? Quando a gente chegar no ano que vem, a gente cria um outro mural, mas aí fica um registro de tudo que a gente fez. Então, coloquem lá. Eu coloquei aqui o link de um tutorial, porque é um pouquinho diferente, né? É o Wakelet, mas coloquem lá. Pode ser um documento, um PDF simples, pode ser a foto e uma descrição, pode ser um vídeo que montou, estruturou tudo num só. Ah, eu tenho 5 fotos e eu queria colocar assim. Coloca 5 fotos, vão virar 5 arquivos diferentes, não tem problema. É para a gente rechear de informações, tá bom? Aqui, ó, a fotinha, ó, peguei o print das recentes. E as recentes, ó, tem bastante coisa, que eu sei que muita coisa aconteceu depois, viu? Então, podem ir colocando. E aos poucos eu vou colocando na revista, tá? Lembrando que já está disponível o certificado da terceiro bimestre, tá? Então, podem fazer um momento de entrega, né, para incentivar o pessoal a fazer, a se preparar, deixar mais engajados. Então, é bem, bem legal. Já está disponível. Oi, voltei. Uma coisa que me acendeu. Nosso argumento principal para a molecada acessar o Me Salva e fazer as atividades é porque é uma preparação para o vestibular, correto? Depois do dia 10 de novembro, que vestibular que eles vão fazer? E aí, que argumento que a gente vai usar para eles continuarem acessando as atividades, porque a gente precisa continuar com acesso, tem o conteúdo do componente aceleração para vestibular, é uma menção de 0 a 10, baseado no que eles fazem na plataforma, mas pode ser que muitos se desanimem porque, já fiz tudo o que tinha que fazer, já fiz as provas, não quero mais ir para a escola, e a gente precisa que ele venha, continue vindo, continue fazendo as atividades. Então, é legal já ir pensando no quais os argumentos que vocês vão utilizar, no caso aí especificamente os professores e os coordenadores, como que vocês vão auxiliar os professores a fazer com que eles continuem a realizar as atividades na plataforma do Me Salva, mesmo depois do Enem, tá? Vamos ter certificados para o quarto bimestre, mas eu vou fazer um compilado do ano também. Então, vou pegar tudo,
tudo que foi feito no ano e vou gerar um quinto certificado, quase um quinto conceito aí, né? E aí eu vou ver se eu escolho mais alguns alunos para eles levarem também como recordação também, né? Como uma coisa que um presente, vamos dizer assim, da escola diante do que eles do que eles fizeram na plataforma. Então vou pegar mais alunos para a gente rechear de certificado, né? E aí faz um momento especial de entrega, tá? Eu não vou esperar terminar o quarto trimestre, então vou pegar até um determinado período para que eles estejam na escola para vocês conseguirem entregar, tá? Mas já vão pensando. Então eu entendo que pode ser que haja uma queda na relação do índice de acessos a partir do dia 10, mas tudo bem, Marcos. A gente já está finalizando. Eu vou colocar a lista de presença lá no grupo dos professores, tá? E aí você acessa lá depois. Então é importante ressaltar isso. Tá bom, pessoal? Lembrando, a gente só vai ter o próximo encontro do Me Salva, dia 20, eu coloquei 25, mas eu errei a data, é 22. 25 é segunda-feira, é 22 de novembro, tá? Eu vou corrigir aqui, porque a gente vai ter toda essa relação de provas, não vou incomodar tanto vocês, tá? Então, só dia 22 de novembro, porque é uma semana antes do fim do prazo da escolha, a gente retoma, vê a porcentagem do que tá, e a gente tem um feedback final. E aí, nos últimos 10 minutinhos, né, agora é um assunto mais específico que eu deixei para o final, porque é um grupo mais restrito, mas vale a pena o diálogo com todos, que é sobre um formulário que eu pedi para os alunos do noturno responderem sobre o engajamento deles. Está na rede 180. Ontem, às 16h44, eu fiz essa contabilidade aqui das respostas. Temos algumas escolas que ainda faltam responder, mas eu quero compartilhar com vocês um painel que eu fiz a partir das respostas. Eu vou colocar o link aqui no chat, vou colocar também no grupo dos coordenadores e professores, para que vocês se debrucem sobre eles e principalmente comecem a refletir sobre o que foi feito e como essa comunicação chegou para os estudantes do noturno em relação ao vestibular e em relação à plataforma Me Salva. Para a gente pensar em como foram feitas as ações e como chegou para eles, o resultado. E aí a gente consegue fazer várias análises a partir disso. E aí lá no dia 22 de novembro, a gente retoma para pontuar, fazer algumas análises. Então eu vou mostrar algumas funcionalidades desse painel. É um painel interativo cheio de filtros, tá? É específico para o pessoal que está na expansão, tá? Porque foram respostas deles. Mas fique à vontade para vocês olharem, mexer na ferramenta, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Mas é legal fazer um estudo sobre, tá? Porque dá para pegar bastante informação. O meu foco principal é. Opa, deixa eu ver que abriu um monte de janela aqui e eu me perdi. Aqui. O meu foco principal é entender o que chegou para os alunos, mas ao mesmo tempo analisa também o trabalho de quem está na escola, né? E como foi feito isso. Então é uma via de mão dupla, tá? Mas o foco que eu tenho tido é como as informações sobre ensino superior chegaram para os alunos do noturno. Porque a gente tem a fragilidade da expansão, a gente tem a fragilidade por ser noturno, as fragilidades da escola, e o que chegou, porque já chegou muita informação de que eles não têm um interesse, eles estão desmotivados. Mas a gente tem uma parcela grande que está motivada, mas às vezes não sabe o que fazer. E aí acaba vendo até mesmo a plataforma como um local de lição e não de preparação para o vestibular. E aí, se é lição, eles não vão fazer, pessoal. Já tem um monte de lição para fazer, não vou fazer mais essa. E ainda com um professor que eu nem vejo, que em alguns casos eu nem conheço, agora que eu não vou fazer mesmo. Mas se eles começarem a ver que é para preparação, a gente consegue ajustar um pouquinho. Ó. Pode ser que não vamos conseguir atingir todos, mas atingimos uma boa parte. Então aqui em cima vocês conseguem filtrar por escola. Então, quanto mais respostas a escola tiver, mais próximo aí de uma realidade, de uma amostragem, nós vamos conseguir ter, tá? E aí eu selecionei algumas perguntas que a gente consegue fazer os filtros e, a partir dela, tentar entender o perfil desses alunos no noturno. Então, eu consigo ter uma relação de filtros por sexo, por rotina fora da escola, já teve engraçadinho que colocou uma resposta aqui que eu não vi, eu tenho que atualizar. Pretende fazer algum tipo de vestibular este semestre? E essa é uma pergunta muito legal, porque, ó, 566 da nossa diretoria falaram que não. Mas eles não vão fazer o Provão Paulista? Ué,
Provão Paulista é um vestibular. Então, eles não conseguem ver que o Provão Paulista é um tipo de vestibular? Então, o que que eles acham que é essa prova? Ah, muitos não estão elegíveis. Será se 33% da nossa rede não está elegível? Será se eles faltaram ou vieram de outras? Então, já é um ponto de atenção para a gente. Então, na hora, escolas que vocês forem fazer o filtro, a gente não vai saber quem são, mas dá para a gente ver como essa informação chegou. O tempo disponível de estudo por semana. Então, olha que interessante. O pessoal do noturno, por mais que eles trabalhem, eles falam que 40% deles diz que tem de 2 a 4 horas por semana, tá por dia, mas é por semana, considerem isso. Quase 10% de 4 a 6 horas. E mais de 6 horas, quase 4%. Aqui, ó, 4, 14, 54% mais ou menos dos que responderam dizem que tem mais de 2 horas na semana para estudar. Pô, se eles têm mais de 2 horas para semana para estudar, por que que eles não estão acessando a plataforma do Me Salva? Se eles têm esse tempo. Mesmo que eles trabalhem, por que que eles não estão acessando? Se eles têm esse tempo disponível para estudo, eles que falaram. Então, como que está chegando essa informação para eles? Menos de 1 hora por dia é bastante gente, é metade. Metade. Aí dá para ver, conversar assim, tá, mas você está trabalhando todo esse período? Tem um período, às vezes, no final de semana, porque não precisa fazer no horário da expansão as atividades, pode fazer durante a semana. A preparação dele para o vestibular. Dos que não desejam cursar vestibular, o porquê que eles não desejam, tá? E aí, conforme vocês vão clicando, ó, ele vai atualizando os outros gráficos, deixa eu carregar aqui, e ele vai mostrar, de acordo com essa pergunta, as pessoas que responderam aquilo. Então, aqui, as mulheres que responderam, como que é a relação dessas perguntas e o que que elas, o gráfico para essas pessoas. Ah, o tempo disponível. Então, as mulheres que têm menos de 1 hora por semana, deixa eu atualizar aqui de novo, porque a internet aqui tá lenta. Então, as mulheres que têm menos de 1 hora por semana, como que é a preparação delas para o vestibular? E dessas, quantas desejam cursar o vestibular? E das que não desejam, eu consigo ir fazendo os filtros e entendendo cada vez melhor esse cenário. É só eu ir clicando aqui nos filtros e ele vai fazendo isso automaticamente. Tem a relação da plataforma, então eu posso ver dos que têm menos de 1 hora por dia, quais as dificuldades dele na plataforma? Ó, 38% diz que tem poucas dificuldades e 17% fala que possui muitas. Mas eu tenho 44% que diz que não tem dificuldade. Eles têm menos de 1 hora por dia, não tem dificuldade. Mas por que que eles não fazem a atividade ao longo, pelo menos, do mês? Então a gente começa a entender como que essa informação está chegando para eles. E tem uma pergunta que é uma questão delicada, mas vale a pena a gente entender e ver como que essa informação está chegando para eles. E aí seria o quê? O nosso papel como gestor e professores para eles. A equipe gestora passou nas salas informando sobre a importância da realização das atividades de expansão? Eu sei que todos fazem, né? Mas os alunos, ó, às vezes, eu tenho um número grande, isso a nível diretoria aqui, tá? Nunca fez, quase 10%. Pode ser que esses 10% sejam aqueles alunos que faltam muito, né? Pode ser aqueles alunos que realmente não estão preocupados, e aí acaba passando. Mas se a gente juntar o às vezes com o nunca, é uma porcentagem grande dos que eles falam que a coordenação não fez isso. Como não fez? Tá fazendo, mas como que essa informação está chegando para eles? Tá? O professor responsável pelo componente na expansão já pediu minutos da aula de outro professor ou da aula dele presencialmente para dar algum recado? Aqui a gente já vê uma coisa mais equilibrada. Então não é uma questão que é comum acontecer e por que às vezes isso não está acontecendo, né? Recebeu orientações via grupo de WhatsApp ou outra comunicação direta entre professor e estudante? Isso é os alunos que responderam, tá, pessoal? Às vezes, sempre, nunca fez. Como assim nunca fez? O professor coloca no CMSP direto, manda no WhatsApp, como que ele fala que nunca realizou? Né? Aí é uma reflexão para tentar entender o porquê disso. E aí uma pergunta, o professor está disponível no contraturno para atendimento às dúvidas? Isso aqui teria que ser sempre, ou pelo menos frequentemente. Mas eu tenho respostas de nunca e às vezes. Então, por que que esse aluno às vezes não sabe, mesmo que a coordenação do professor tenha falado, por que que ele ainda responde que o professor não está disponível nesse momento? Se tem um horário que geralmente a escola determina e ele está disponível, pode ser que o aluno não consiga naquele momento, porque ele está trabalhando. Ah, entendi, por isso que ele não está disponível, porque eu também não estou disponível como aluno. Mas entender esse cenário do pessoal do noturno para no ano que vem a gente tentar ser um pouco mais assertivo nas ações, tá?
e aqui sobre engajamento ensino superior. E aí me chama a atenção bastante a relação do clube de estudos. Foi uma formação para os vices, para fazer com os grêmios, era uma ação do Grêmio especificamente. A gente teve na de 7,4% que manifestaram interesse em fazer os clubes, mas nós temos pouquíssimos clubes. A última relação que eu recebi foram 4 escolas que resolveram fazer, mas eu tenho 40% que não foram informados. É muita gente, né? E aí, essa planilha de professor de seleção tem acesso direto? Sim, pode ter sim, pessoal, certo. Mas aqui é só o específico do noturno, tá? Escolas PEIs e pessoal que tem aceleração de manhã, não tem resposta dessas escolas aqui, é só as turmas do noturno, tá? Mas vale a pena namorar. Por que que muitos não foram informados, né? Eles não foram informados porque eles faltaram e essa informação não foi trazida de novo, teve pouca divulgação do pessoal do Grêmio, a informação realmente não chegou na escola. Por que que isso não aconteceu? Eles disseram que não foram informados, né? Se às vezes eles assinaram, mas será que eles não entenderam o que que é? Ou na hora ele nem lembrou o que que é o clube de estudo? Então, tentar entender um pouquinho o cenário desses estudantes noturnos para a gente pensar nas ações do ano que vem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no chat aqui. Eu vou atualizando ele de tempos em tempos, tá? Todo dia eu estou entrando, estou atualizando para ter mais respostas e vocês conseguirem se debruçar sobre a visão que os alunos estão tendo do nosso trabalho, tanto na relação de engajamento do ensino superior, quanto mesmo da plataforma, tá? A gente fala, a gente precisa engajá-los, a gente precisa fazer as coisas, aí agora é o momento para a gente falar assim, e como eles estão vendo o que a gente está fazendo, né? E a gente ouvi-los e fazer um momento ali de análise, né? Igual os resultados das nossas avaliações. A gente dá a avaliação, vê o resultado, bom, agora eu tive esse resultado, o que que eu vou fazer, tá? Mas vale a pena ter um momento de estudo, principalmente com o professor de aceleração, a coordenação. Legal, um momento que chamar a direção, sim, chamar para, ó, a gente está com esse cenário dos nossos alunos no noturno, tá? Esse aqui é mais ou menos o que a gente está vendo. Bate com o que vocês conhecem da escola, né? Porque aqui é uma resposta, mas precisa fazer aí um tratamento de informações para vocês verem se isso condiz com o que vocês estão vendo na escola e fazer aí os ajustes, tá? Vou colocar esse link junto com a lista de presença, tá? Vou colocar aqui no grupo de aceleração e no grupo de coordenação a lista de presença, porque a gente já está a 1 minuto para finalizar a nossa reunião. E aí vocês acessam com calma, e aí no dia 22 de novembro a gente retoma essa conversa, e aí a gente vê o que surgiu aí de discussões de vocês, aí vocês podem fazer anotações, tá? Podem me chamar durante o período, falar, não estou entendendo isso, como que eu faço? Para a gente tentar entender e ajudar melhor, principalmente os nossos alunos do noturno, tá? E deixa eu ver, eu acho que nós finalizamos. E é isso. Olha, pessoal, apesar de tudo, eu fui extremamente pontual, hein? Só não fui mais pontual porque eu não coloquei a lista de presença antes das 10, porque às 10 a gente dá tchau, né? Se é até as 10, até as 10. Mas eu vou colocar daqui a pouco. Eu vou colocar ainda a lista de presença, tá, Lia? Eu não coloquei ainda, não. Vou colocar agora que eu deixei aqui no PowerPoint. Vou colocar já aqui no chat, vocês podem acessar. Mas eu vou colocar também no grupo dos coordenadores e dos professores de aceleração. Para ficar fácil, eu vou colocar o QR. Oi, eu cliquei em sair sem querer. Eu vou colocar o QR Code aqui, tá? Para vocês, para quem ficar mais fácil de ver no celular. Só um momentinho. Pronto. Tá? E quero agradecer imensamente. Ah, entendi, Lia. Tudo bem. Mas pode acessar aqui pelo chat, tá bom? Vou deixar aberto a lista de presença até meio-dia e meio, tá bom? Aí ela fecha automaticamente. Então, pode escanear o QR Code. Dessa vez o formulário está certinho. Na última reunião eu tive um problema de configuração. Eu acredito que agora vai estar certinho, tá? Não deixem de assinar, porque a presença de vocês
é pautada nessa lista, tá? E agradecer, que eu gostei bastante da nossa reunião. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também, né? Tomou até um tempo maior do que eu previa. Pensei que eu ia ter que terminar umas 9h40, 9h30, mas acho que o nosso momento de troca foi bem legal. Achei muito mais ganho a gente despender um tempo um pouquinho maior para este momento do que só ficar nos recados. Obrigado pela participação de vocês e é isso. Bom final de semana para todos. Desculpa. Bom feriado pra gente. E vamos lá que semana que vem tem provão. A nossa ansiedade agora tá lá em cima também. Além dos alunos, eu aqui tô só aqui. Ai, caramba, tem que ir todo mundo. Não pode faltar ninguém, tá? Então aí, 3 semanas aí com os nervos à flor da pele. Lucas, eu tô atrapalhada aqui com esse link. Não tá aparecendo para vocês? Vou colocar de novo. Ó, lista de presença. Tchau, bom dia, pessoal. Tchau, pessoal. Vocês estão dispensados, tá? Muito obrigado. Se Bom alguém dia, tiver. pessoal. Até mais, Valeu, Fred. tchau. Boa Valeu, semana a todos. Tchau. Obrigado. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, tá? Pode ficar, pode chamar.